Na coluna do Reinaldo Azevedo, gente, defesa de Cid alude a Código Penal Militar. Ocorre que o caso tramita no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar de Rolex. Pode ser que na, digamos assim, estruturação do campo bolsonarista, ocorre-lhes outro nome, certo? Mauro Cid fosse um empreendedor individual, um MEI, que atuava sem o conhecimento do chefe, mas convenhamos, dados estilo e natureza de Jair Bolsonaro, é difícil de acreditar nisso. Há uma conhecida fidelidade militar ao superior que pode estar trincando e os vínculos familiares. Até Cid pai, general da reserva Mauro César Lorena Cid, entrou na dança, que rima com lambança. E a defesa do tenente-coronel está a nos dizer, ele só cumpria ordens, vá lá. Ocorre que ele não está sendo julgado por crimes militares. Ainda volto a este ponto. Vão curtindo e vão compartilhando. Mandem superchats, vamos bater 30 likes, gente. Mais dinheiro. Estão de posse da CPI dados que apontam que entre 2020 e 2022, Mauro Cid movimentou a fabulosa quantia de 8,4 milhões. Entraram em suas contas 4,5 milhões e saíram 3,8 milhões, informa a reportagem do Estadão. Atenção! Esses valores não se confundem com os 2,3 milhões que ele operou no período como procurador do Bolsonaro. Créditos de 1,1 milhão e débitos de 1,2 milhão. A quebra de sigilo revelou ainda que, só entre maio e agosto de 2022, na reta final da eleição, o chefe da ajudância recebeu 1,2 milhão em suas contas, nos 3 anos em que foram depositados aqueles 4,5 milhões, que teve rendimentos tributáveis de 318 mil ao ano. O departamento de Mauro Cid chefiava era mesmo um caso a desafiar os sábios. Como já havia informado o G1, as respectivas contas de subordinados de Cid também eram portento. Nesse caso, o período considerado vai de janeiro de 2022 a maio deste ano. Vejam as movimentações consideradas atípicas pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, abaixo do nome e valor movimentado em menos de 1 ano e meio. Vai o rendimento mensal de cada um. Luiz Marcos dos Reis, 3,3 milhões, 3,3 mil, como é que é? Eu não entendi bem esse valor aqui. 13 mil mais 10 mil de um cargo comissionado. Luiz Antônio Gonçalves de Oliveira, 582 mil. Esse é o valor movimentado, que foi 3 milhões, e ele ganha 23 mil. Esse aqui moveu 582 mil e recebe apenas 4,5 mil. Osmar Crivellati moveu 508 mil e recebe 18 mil reais. Jairo Moreira da Silva movimentou 453 mil e recebe 11 mil reais. Adriano Alves Temperino movimentou 268 mil e moveu 15 mil reais. O próprio Cid, para lembrar, recebia 21 mil reais de salário. Será que essa dinheirama toda era destinada para arcar os custos das viagens de Bolsonaro e assessores? Não. Para isso existe o cartão corporativo. Novo advogado e Código Penal Militar. Cid está com um novo advogado, um criminalista César Roberto Bittencourt. Bernardo Fenelon deixou a causa depois da Operação Lucas 12.2, que pôs o seu cliente no centro da traficância da venda ilegal de joias que pertenciam ao país. Papel de defensor é defender, e a nós cumpre tentar entender o caminho escolhido. Bittencourt sustenta que seu cliente está sendo injustiçado porque, sendo ele um militar, ele cumpre mesmo as ordens ilegais e injustas em razão da obediência hierárquica. Bem, de saída, destaque-se que o doutor está a nos dizer, sem meias palavras, que todos os atos de Cid no exercício da função foram determinações de seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, o advogado afirmou: essa obediência hierárquica para um militar é muito séria e muito grave. Exatamente essa obediência a um superior militar é que há de se afastar a culpabilidade dele. Ordem legal militar cumpre também, ordem injusta cumpre, acho que não pode cumprir é a ordem criminosa. Ele está evocando, mesmo sem citar, o artigo 38 do Código Militar, a saber, artigo 38, não é culpado quem comete o crime, coação irresistível, sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade
de agir segundo a própria vontade, obediência hierárquica, em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem, se a ordem do superior tem por objetivo a prática de ato manifestadamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, punível também o inferior. Atentem para a expressão manifestadamente criminoso, parece mesmo ser esta a escolha do defensor. Cid cumpria ordens, não tinha consciência de que os atos pudessem ser criminosos. Só que há um porém, e isso vale para crimes militares, e por isso mesmo tal artigo está no Código Penal Militar. Cid está sendo investigado por crimes comuns, e o foro ao Supremo Tribunal Federal, não Superior Tribunal Militar. Assim, não lhe cabe a licença de alegar ignorância da lei, mas, na condição de um servidor público, só pode fazer o que tem estrita determinação legal. Caso tivesse se negado a cumprir uma ordem ilegal do então presidente, poderia até ter sido demitido da função, mas não punido pelo Exército. A mais, trechos que vieram a público de diálogos mantidos por Mauro Cid com terceiros evidenciam uma pessoa articulada, com plena consciência do que fazia, além de ideologicamente engajada. Isso por si não é crime, mas parece excluir a hipótese de alguém que haja sob coação ou que ignore que a subtração de um bem público por um servidor tem nome: peculato. No caso da fraude dos registros de vacina, ele envolveu a própria família, a saber, o pai dele, o Mauro Lorena Cid. O ACEF, vamos para essa questão. Não é ontem à noite, que esse texto é da semana passada, mas estou trazendo para vocês que é importante. O advogado Frederico Wassef foi surpreendido pela Polícia Federal num restaurante em São Paulo, ainda em desdobramento da Operação Lucas 12.2, quando se realizou o mandado de busca e apreensão. Ele não foi encontrado e a PF não havia conseguido ainda apreender o seu celular, o que fez na quarta passada. Sei lá se esse senhor parece com síndrome de holofote ou se o desejo de servir Bolsonaro lhe paralisou o juízo. Isso é lá com ele. No domingo divulgou uma nota indignada negando qualquer vínculo com a recompra do tal Rolex. Sabia àquela altura, e todos sabíamos, que as evidências em contrário já estavam com a PF. Na quarta admitiu que comprou, sim, o dito cujo, mas diz ter agido por conta própria com o seu dinheiro. Bolsonaro, segundo afirmou, não sabia de nada. Como se nota, Cid apela à obediência devida e o ACEF à servidão voluntária. Tenho a impressão que os dois estão encalacrados. Talvez devesse ler a Lei 12.850, que tem a seguinte rúbrica: define a organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o processo criminal. Ela dispõe largamente sobre a delação premiada, mas as pessoas são livres, é certo, para escolher a fidelidade castigada. Não será o Código Penal Militar a livrar a cara de Mauro Cid no Supremo, veste-se a toga por ali, não o uniforme. Bom texto aí do Reinaldo. Tic-tac, 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 tic-tac. O relógio está andando para o Bolsonaro. É isso aí, meus queridos e minhas queridas.